VISC11. No vídeo de hoje nós faremos uma análise completa sobre um dos maiores fundos imobiliários de shopping center listados na Bolsa de Valores. Nós vamos entender tudo o que aconteceu com o VISC11 desde o início da pandemia, como está o fundo imobiliário neste exato momento e o que nós podemos projetar para 2021. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o VISC11, fique aqui comigo até o final deste vídeo e aproveite enquanto passa a vinheta para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Daniel Fung e aqui nós falamos sobre economia, finanças e investimentos. Se você é novo por aqui, então eu peço que você se inscreva no canal, também peço o seu like no vídeo para que ele ganhe relevância e chegue a mais pessoas no YouTube. Compartilhe este vídeo com os seus amigos ou com aquele grupo de WhatsApp ou Telegram que você fala sobre investimentos com outras pessoas e também comente aqui abaixo se você investe em VISC11 ou investe em algum outro fundo imobiliário ou ações do setor de shopping centers e o que você espera para este segmento nos anos de 2020 e 2021. No vídeo de hoje, nós faremos uma análise completa a respeito do VISC11, porque é um dos fundos imobiliários de shopping center que mais vem crescendo nos últimos meses, é um fundo que vem avançando bastante no preço da sua cota desde o início da pandemia, e também é um fundo imobiliário gerido pela Vinci Partners, que é uma gestora que vem crescendo bastante, que vem lançando novos fundos imobiliários e que vem se destacando como uma boa gestora, além do fato do setor de shopping centers estar bastante falado desde o início da pandemia, porque há muitas previsões otimistas, pessimistas. Acho que foi um dos setores, principalmente em fundos imobiliários, que mais teve previsões catastróficas e depois as previsões passaram a ser um pouco mais otimistas. Então, a ideia de fazer esta análise no vídeo de hoje do VISC11 especificamente, porque eu sou cotista, é também para trazer um pouco mais de luz e um pouco mais de esclarecimento sobre o que nós podemos esperar para o setor de shopping centers nos próximos anos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, peço mais uma vez que se inscreva no canal, que curta o vídeo. Acesse a descrição do vídeo para ter o link direto ao meu blog, danielfung.com, onde lá você vai encontrar mais detalhes sobre o vídeo de hoje. E fique aqui comigo até o final, que agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e mostrar todo o conteúdo que eu escrevi, que eu preparei para o vídeo de hoje. Então vamos para a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje. Primeiramente, eu gostaria de deixar um recado dizendo que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. O intuito dele é apenas educacional e informacional, onde eu quero mostrar quais são as minhas teorias de investimento sobre o VISC11, as análises que eu fiz sobre este fundo imobiliário. Lembrando que você deve ser sempre o responsável pela sua carteira de ativos, você é quem deve tomar as decisões sobre investir ou não, ou comprar ou vender um determinado ativo listado na Bolsa de Valores. Então, vamos começar falando sobre o VISC11, que é o fundo imobiliário do Vinci Shopping Centers FI, que é gerido pela Vinci Real Estate, gestora de recursos. O VISC11 é um fundo de tijolo focado em segmento de shopping centers, onde eles geram receita através dos aluguéis que os lojistas pagam para o shopping, que posteriormente repassa ao fundo, e também com compra e venda de ativos, né? Se bem que ultimamente a Vinci tem muito mais comprado do que vendido. O fundo VISC11, como eu disse, é gerido pela Vinci Real Estate e é administrado pela BR Trust Investimentos. Ambas são devidamente registradas na CVM e na Anbima. O fundo foi constituído em 2017, em 1º de novembro de 2017, e até o momento realizou 6 emissões, levantando um total de 1,6 bilhões de reais em patrimônio líquido, posicionando-se como o quarto maior fundo imobiliário em patrimônio líquido, mas nós veremos que ele possui outras características que o colocam ainda acima de outros fundos imobiliários. Algo importante a registrar que a taxa de administração do fundo ela varia de 1,35% a 1,05% de acordo com a taxa de performance, porém o gestor voluntariamente, no dia 30 de julho, comunicou aos seus cotistas que vai reverter 33% da sua remuneração diretamente ao fundo até junho de 2021 e assim reduzir o déficit de caixa. Na verdade, não é um déficit de caixa, mas vai evitar queimar caixa do fundo, porque o VISC11, perdão, para quem analisou lá atrás, ele tem caixa para honrar suas despesas sem ter receita por mais de um ano. O caixa do VISC11 realmente é algo brutal, basta olhar os demonstrativos financeiros do fundo.
E para evitar qualquer problema futuro de solvência no fundo imobiliário, por um ano, ou seja, de julho de 2020 até junho de 2021, um terço da receita da gestora será revertida para o caixa do fundo imobiliário. Cotação do VISC11. Ela passou por muita variação desde o início da pandemia, como eu disse no início do vídeo. O setor de shoppings foi bastante especulado, tanto para bem quanto para o mal, no início da pandemia. Havia muitas previsões catastróficas, será o fim dos shopping centers, que o e-commerce está chegando e vai acabar com os shopping centers. E passados aí desde março até agora, aí, 7, 8 meses após a pandemia, nós não vimos nada disso. Os shoppings seguem abertos, evidentemente que com muitas restrições, com menos lojas, mas seguem abertos. E obviamente que isso afetou o preço da cota do VISC11 com o passar do tempo. Então, no dia 6 de janeiro deste ano foi quando houve o pico no preço da cota do VISC11, que chegou a R$ 145. E de lá para cá, como nós podemos ver aqui na imagem, o preço oscilou bastante, né? Ele caiu um pouquinho, mas em março, né, no dia 23 de março ali, entre os 19, 20, 21, 22, houve bastante oscilação, né, por conta do início da pandemia, o início dos lockdowns. E aí no dia 19 de março foi quando o preço da cota do VISC11 bateu mais fundo, chegando ao valor de R$ 72,30. Desde então ele vem subindo, como nós podemos ver aqui no gráfico, e atualmente ele é negociado aí na casa dos R$ 114, atingindo um PVP de 0,98. Para quem não sabe o que é PVP, eu vou deixar aqui 2 vídeos passando nos cards, um onde eu ensino como fazer uma análise de fundos imobiliários no geral e outra especificamente falando de fundos de shoppings, tá? Então eu vou deixar os 2 vídeos passando aqui em cima nos cards para que vocês assistam, são vídeos que eu gravei aí há cerca de 2 meses, onde eu ensino como analisar fundos imobiliários e como analisar fundos de shoppings. Essa subida gradativa, ela reflete um pouco o otimismo do mercado em relação aos shopping centers, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto do fim da pandemia, do desenvolvimento de vacinas, quem sabe daqui a alguns meses, há quem fale aí até junho de 2021, até o final de 2021, que uma boa parcela da população esteja vacinada e que a circulação nos shopping centers fique menos estreita e que as pessoas voltem a comprar, a economia retome também, aí o mercado varejista vai se beneficiar bastante disso e, consequentemente, os shopping centers. Vamos analisar a carteira de ativos do VISC11 agora. Como eu disse, é uma gestão ativa, então eles distribuem renda através da aquisição de novos shopping centers que vão receber, que vão gerar aluguel, receita de aluguel para o fundo ou até mesmo na compra e venda desses ativos. Atualmente, o VISC11 possui 15 shoppings dentro do seu portfólio, distribuído em 10 estados diferentes. Aqui nós podemos ver o mapa dessa distribuição de shopping centers do portfólio do VISC11. E também é muito importante lembrar que são administrados, são 10 shoppings, são 15 shoppings diferentes, administrados por 9 administradoras. Então, o fundo não só traz uma diversificação no aspecto de propriedade, de geografia e de administradores dos shopping centers, tá? Isso é muito importante também, porque se o fundo eventualmente tem um problema com alguma administradora, isso restringe o seu problema de portfólio, aquilo ali acaba ficando muito isolado e isso evita qualquer problema maior para os rendimentos do fundo. E com isto, o fundo possui uma área bruta locável de 148 mil metros quadrados. Para efeito de comparação, o VISC11 é o segundo maior fundo em relação a ABL e em relação à quantidade de imóveis, perdendo apenas para o HGBS11. O HGBS11 possui cerca de 170 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável, e possui 16 shopping centers no seu portfólio. Então, como nós vimos no início, o VISC11 ele é o quarto maior fundo em patrimônio líquido. Porém, dos outros 3 fundos que estão acima deles, e um dele é o HGBS11, outros 2, que é o Parque Dom Pedro, e agora não vou me lembrar qual é o outro fundo, mas esses 2 outros fundos, eles são monoativos, ou seja, possuem apenas um shopping center no seu portfólio. Isso traz um risco muito grande, eu já falei quais são os riscos de fundos imobiliários monoativos, também vou deixar o link do vídeo passando aqui em cima. Então é importante destacar que o
o VISC11 é o quarto maior fundo imobiliário em tamanho de patrimônio líquido, porém é o segundo maior em área bruta locável e diversificação de portfólio, ficando muito pouco atrás do HGBS11, que é o maior fundo imobiliário de shopping centers no momento. Então isso é um aspecto muito positivo para o fundo imobiliário no sentido de portfólio. Este portfólio gera uma renda de quase 7 milhões de reais por mês proveniente dos aluguéis, isso porque nós estamos no período de pandemia. Então, obviamente que se concedeu muitos descontos, se concedeu muita negociação com os lojistas do shopping, como nós vamos ver aqui na tabela abaixo que eu preparei também dos indicadores operacionais, mas não deixa de ser uma receita bastante interessante. Então, eu separei alguns indicadores operacionais do VISC11. Isso aqui é importante destacar, que o relatório do VISC11 ele é muito completo, ele é muito transparente com esses números. Eu tive dificuldades, e vocês vão ver isso no vídeo, onde eu ensino sobre análise de fundos de shoppings. Vocês vão ver lá que eu tive dificuldade de encontrar esses mesmos dados em outros relatórios de outros fundos imobiliários, como o XP Malls, o HGBS 11, o MOL 11. Eles não dão tanta informação quanto o VISC11, pelo menos na época que eu gravei o vídeo. Pode ser que no meio do caminho eles tenham mudado isto. E eu acho que isso é um aspecto bastante positivo. O próprio professor Baroni destacou a comunicação do VISC11 com seus cotistas. Então, para quem não conhece, o professor Baroni é uma das maiores autoridades, não a maior, em fundos imobiliários no Brasil atualmente. Então ele enxerga isso como algo positivo também. Eu também gostei bastante. E esses dados eles trazem mais segurança para o cotista seguir investindo ou não no fundo imobiliário. Então, aqui tem os indicadores que eu separei, que para mim são os mais importantes para analisar um fundo de shopping, que é o NOI, que é o Net Operating Income, ou seja, o quanto ele consegue de receita por metro quadrado. Então, nós podemos ver que em 2019 os números eram melhores, mas em 2020, comparando agosto com setembro, já há uma progressão destes números. Então, atualmente nós temos R$ 38,00 por metro quadrado, né, de faturamento, enquanto em 2019, no mesmo período, havia 78. Então, perdeu praticamente metade do faturamento neto, né, neste período, mas já é maior que agosto. Então, nós temos que ver como é que vão progredindo mês a mês. As vendas totais também caiu em relação a agosto, mas não caiu bruscamente, mesmo assim é muito abaixo de setembro de 2019. Aqui, o que é muito importante, índice de inadimplência líquida e a taxa de ocupação, isso é o que reforça a segurança para o longo prazo, para o médio e longo prazo do fundo imobiliário, ou seja, ele conseguiu manter lojas e as lojas pagando os aluguéis, por mais que tenha concedido descontos. Os descontos concedidos já estão caindo em relação a agosto e setembro de 2020, quando nós comparamos. Então é muito importante ter essa visão de longo prazo. Agora, o que a gestão tem que focar em manter o lojista. Porque não adianta nada, não vou te dar desconto, não vou negociar nada, o lojista vai embora e dificilmente vai conseguir ocupar aquela vacância. Então, quando nós comparamos a vacância entre setembro de 2019, agosto de 2020 e setembro de 2020, obviamente que há um aumento de vacância, mas em um ano é na casa de 2%, é muito pouco. E mesmo assim, a vacância é de 91,3% e a 20, que é a gestora, eles atribuem parte desse aumento de vacância com a aquisição do último shopping, que possuía um índice de vacância maior, e isso acabou elevando um pouco a taxa de vacância. Então, se nós excluirmos essa nova aquisição, provavelmente esse índice de vacância permaneceu inalterado. Então, muito importante esses indicadores. Outro indicador importante a se analisar são os aluguéis, vendas e fluxo de veículos dentro dos shoppings que compõem o portfólio do fundo. Esses dados eles são divulgados trimestralmente pela A20, e o que eu gostaria de destacar aqui é o fato que eles já estão se recuperando no terceiro trimestre de 2020 em relação ao segundo trimestre de 2020. Obviamente que os dados ainda são muito negativos, mas a proporção de recuperação é bastante interessante. E um fator que é importante nós analisarmos é a comparação entre o fluxo de veículos e as vendas na mesma loja, o SSS. E por que eu falo isso? Porque a recuperação do fluxo de veículos dentro dos shoppings, ela ficou muito abaixo em relação às vendas nos shopping centers. Ou seja, as lojas estão conseguindo vender mais com menos pessoas aparentemente frequentando os shoppings.
Lembrando que o fluxo de veículos ele é muito importante para os shoppings, não só para gerar renda através das compras, né, que as pessoas fazem nas lojas, mas também com o que as pessoas pagam de estacionamento. Há shoppings que não cobram estacionamento, mas mesmo os que cobram, é uma importante fonte de receita para o shopping. Então esse dado é muito interessante no portfólio do VISC11 porque, como eu disse, houve menos fluxo de veículo proporcionalmente às vendas, portanto, ou as pessoas estão gastando mais nos shoppings, ou o ticket médio aumentou, enfim, isso não fica claro no relatório, mas é fato que estão conseguindo converter mais vendas com menos pessoas no shopping. Então, quando as pessoas passarem a frequentar mais shoppings, ou mais pessoas passarem a frequentar shoppings, a tendência é que essas vendas sejam superiores a um período anterior por conta deste índice de proporção que se pode analisar nesse gráfico aqui. Vamos analisar os dividendos, que é a parte que o pessoal mais gosta aqui nos vídeos. Os dividendos do VISC11 são pagos sempre no dia 15 de cada mês, com a Datacom sempre no último dia útil do mês anterior ao pagamento, e obviamente são distribuídos em função do resultado auferido dos rendimentos do fundo. Então, como eu disse anteriormente, eu acho que a taxa de gestão ela é muito cara para o fundo, ela ocupa uma boa fatia dos custos do fundo imobiliário, do VISC11. Se compararmos a outros fundos, a taxa de gestão dificilmente passa de 1%, ou fica em torno de 1%. No caso do VISC11, vai de 1,35 a 1,05 de acordo com a performance do fundo. Mas eu acredito que a VISC tem feito sim uma boa gestão. Não sei dizer se vale a pena pagar tudo isso, mas é fato que a gestão da VISC é muito boa. E os rendimentos, né, os dividendos distribuídos pela VISC 11 têm melhorado a cada mês. No último mês foi de 38 centavos por cota, é um valor bastante abaixo do que era distribuído antes da pandemia, que era de 63 centavos por cota. E o dividend yield atualmente está na casa aí dos 0,35% ao mês. Durante o ano de 2019, o dividend yield do VISC11 girou em torno de 0,50% ao mês. Então, aí nós estamos com 0,15% abaixo em dividend yield, mas mês a mês vem sido retomado. E nós vamos ver abaixo um cálculo que eu fiz com a projeção do que nós podemos esperar para o dividend yield do VISC11 em relação ao preço atual e o dividendo que eles podem vir a pagar no futuro quando a economia e os faturamentos do fundo imobiliário estejam de acordo com o que era no início no período pré-pandemia. Mas antes vamos analisar os riscos do VISC11. Vou aqui entrar no mérito mais específico do negócio do VISC11, eu não vou entrar muito na questão da gestão, porque eu acho que é um tipo de risco que ele tende a ser mais gradual. Normalmente os problemas com gestão você vai percebendo mês a mês, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, como já ouvi em casos passados com outros fundos imobiliários, e normalmente isso vai sendo muito comentado, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quais são os riscos que eu vejo que podem chegar ao fundo imobiliário da noite para o dia? E a segunda onda da pandemia, que se está falando muito no Brasil aí desde o final das eleições, por uma coincidência, uma obra do acaso ou não vou entrar na questão política aqui, mas é fato que governantes e prefeitos já vêm ameaçando tomar algumas medidas em relação a uma possível segunda onda da pandemia. Então, caso isso venha a ocorrer, o fundo, não só o fundo VISC11, mas o setor de shopping centers e o setor de varejo de rua, né, físico, ele pode ser fortemente golpeado sim, porque nós estamos num processo de retomada, nós estamos num período onde é o principal período de vendas no ano, que é o Natal, e aí, caso essa segunda onda de fato se confirme, caso haja aumento nas restrições de mobilidade das pessoas, vai haver menos gente circulando nas ruas, vai haver, evidentemente, menos pessoas comprando nos shopping centers. Esse medo, por conta da segunda onda, pode causar um efeito de poupança nas pessoas. As pessoas vão falar, esse ano não tem presente de Natal vai ficar para, sei lá, julho do ano que vem, eu vou guardar dinheiro porque eu não sei o que pode vir nos próximos meses. Então, as pessoas deixarem de gastar ou gastar menos, né? O ticket médio cair demais. E a restrição de horários também de funcionamento do comércio e dos shopping centers, como foi no início da pandemia,
com a abertura gradual, que abria-se por 6 horas, em horários pouco convenientes para os shopping centers, porque normalmente eram em horários onde muitas pessoas estavam trabalhando, então elas não tinham tempo de frequentar o shopping. Então, esse risco da segunda onda é um risco muito próximo, que já está batendo a porta, quem sabe daqui 2, 3 semanas, e isso pode ser um golpe muito forte para muitos lojistas que eventualmente contavam com o Natal como uma forma de ganhar um fôlego para 2021, e isso pode não acontecer. E aí nós veremos muitas pequenas lojas de fato tendo bastante problemas. E lembrando, né, que quem tem loja, quem é dono de comércio, tem que pagar 13º agora. Algumas parcelas do 13º já vencem aí 1º de dezembro ou até 15 de dezembro, né, que por lei é quando tem que ser pago integralmente o 13º salário. Então é uma situação bastante perigosa, traz bastante aflição, acredito, para quem é dono de loja, principalmente de shopping centers. E o segundo risco que eu vejo, esse é um pouco mais médio e longo prazo, é a economia brasileira. Nós estamos vendo aí os índices de juros subindo bastante, a inflação também batendo aí na porta, chegando a 3% no IPCA, e GPM aí batendo 20%, 24% no acumulado nos últimos 12 meses. E isso sim traz um risco, porque precisa renovar aluguel, as pessoas, né, também vão gastar mais, vão perder poder de compra em 2021, e isto sim pode atrapalhar a retomada da economia para o ano que vem, e pode ser que alguns lojistas e alguns shopping centers não suportem isto. Então é um risco também que eu vejo médio e longo prazo, esse enfraquecimento da economia brasileira, e no curto prazo a segunda onda, e esse curto prazo eu estou falando de 2, 3 semanas. Vamos ver como é que a coisa vai, como é que os governos e prefeitos vão lidar com essa questão da pandemia, vão lidar com essa questão da segunda onda, se vai ter fechamento, se não vai, se vai ter aumento de restrição, se não vai. Mas eu vejo isso com bastante pessimismo para o Natal dos lojistas de shopping centers. E aí as perguntas que ficam para responder este vídeo: se o VISC11 é um bom fundo ou não, e se vale a pena investir em VISC11. Eu acho que sim, que o VISC11 é um bom fundo, lembrando que isso aqui não é recomendação. A Vinci tem se mostrado uma excelente gestora, na forma como se comunica, na transparência, na riqueza dos seus relatórios mensais. Eu gosto muito dos relatórios da VISC11, eles trazem muitos números, eles trazem planilha de fundamentos no RI, eles trazem um histórico completo, então são poucas as gestoras que têm uma comunicação tão boa, na minha opinião. E a VISC11 e a Vinci, né, a gestora do VISC11, que é a Vinci Partners, faz isso muito bem. E aí sobre o vale a pena ou não? Bem, quem tem que saber isso é você, investidor ou cotista do VISC11. Eu trouxe aqui os aspectos, muito mais do mercado do que do fundo. E algo que é importante analisar sobre o fundo, que é o que eu falei lá atrás sobre os dividendos, que é o histórico do VISC11 e o que pode acontecer para o futuro. Então, ó, em fevereiro de 2020, o VISC11 ele pagava um dividend yield de 0,50%, como eu disse anteriormente, que era 63 centavos por cota. E aí o valor da cota, o preço da cota do VISC11 era negociado aí a R$126 aproximadamente. Pouco mais, pouco menos. Eu cheguei a comprar a 118 o VISC11. Atualmente o VISC11 está negociando aí nos R$114 e com um dividend yield de 0,34% ao mês, pagando 38 centavos por cota. O que isso pode significar para o futuro? Não sei quando, acredito que no médio e longo prazo, mas o que isso pode significar? Para quem comprar VISC11 a R$114, é o que está sendo negociado aí entre ontem e hoje, e quando o VISC11 retomar os pagamentos de 63 centavos por cota nos seus dividendos, ou até mais, quem sabe, porque adquiriu novos shoppings no meio do caminho, pode ser que haja alguns incrementos por conta de inflação e tudo mais, esse dividend yield pode chegar a 0,55% ao mês. Ou seja, em relação a fevereiro de 2020, pode haver um acréscimo de 0,05% ao mês no dividend yield para o cotista. Então, isso. E obviamente que se o preço cair e projetando um dividendo de 63 centavos por cota no futuro, obviamente esse dividend yield pode subir ainda mais, aí chegando na casa do 0,6, 0,65, o que, no meu ponto de vista, já é bastante interessante para o nível de qualidade que tem o VISC11.
Então, pessoal, por este vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, comentar aqui abaixo o que você acha do VISC11, o que você espera para o futuro do setor de fundos imobiliários de shopping centers. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos e conhecidos que querem investir no setor de fundos imobiliários ou no setor de shopping centers. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau!